Boa tarde. Eu vou começar com um pedido de desculpas, que eu estou recuperando de uma gripe, então minha voz pode falhar, e eu estou com a voz um pouco anasalada, mas se não entender, só me interromper aqui. É, Agradeço também ao convite de participar do evento e, considerando esse rol de igrejas que foram apresentadas, é, eu fiz um recorte das três que passaram por intervenção mais recente, que a gente tem acompanhado. Então, eu vou apresentar quais capelas são essas, né, o que é a arquitetura dela, e mostrar um pouco de como começou esse processo e como ele está sendo finalizado agora. A primeira delas é exatamente a Capela de Santana, da Fazenda do Fidalgo. É, é uma capela localizada em área rural, né, junto da Fazenda Fidalgo, e essas capelas, independente da datação, elas seguem um padrão construtivo que é muito comum às capelas rurais desde o período colonial. Então, de modo geral, todos os três edifícios que eu vou apresentar aqui, eles são construídos com sistema de madeira, né, estrutura de madeira autoportante e vedação em adobes. Considerando o tempo e as intervenções, então, em algumas partes, né, de reforço até, o sistema construtivo foi parcialmente substituído, mas elas ainda conservam esse partido original, essas características que dão a feição de uma capela ainda nos moldes coloniais. A Capela de Santana, ela está protegida por um adro murado, um muro baixo, rebocado, e ela é acessada por escadas, tanto a porta principal quanto a lateral. A gente vê nessa imagem um corpo principal, que é a nave, seguida da capela mor e a sacristia disposta no lado esquerdo. É, Aqui é a planta dela. Eu recortei essas imagens e esses arquivos exatamente dos projetos de restauração que foram elaborados no ano de 2010 pela Estilo Nacional. Então aqui a gente tem a planta da capela, o acesso principal, a nave, né, um guarda-corpo de madeira torneada, o coro acima. É, Nessa região sobre o coro ficava uma pia batismal que ainda não foi reinstalada, e lá na capela mor, o altar mor, e aqui a sacristia. É uma planta bem simples, né? E a gente pode perceber por ela, primeiro, a posição da estrutura de madeira e também a, a, a própria, o próprio formato do edifício, né? Ele não está ortogonal. Né? Isso são vestígios que a gente também tem do tanto que essa capela ela realmente é antiga e como é que ela se preservou, apesar das intervenções. Ela passa por intervenção de reforço estrutural, mas ela ainda consegue manter esse aspecto antigo, né? Então aqui o corte, para a gente ter uma dimensão também da altura dessa capela, da dimensão. A nave é bastante alongada em relação à capela mor, e, e a gente tem um espaço da capela mor onde o presbitério está muito próximo do arco cruzeiro, né? Mas isso acontece em função da celebração que acontecia ali. Então, não demandava também esse espaço maior ali, e ela se conservou desse modo. Esse aqui é o aspecto dela em 2012. A capela, ela, ela passa por um processo, essa passa por um processo um pouco maior.
mais intenso, porque ela tem problema estrutural, mais ou menos nessa época. Então, é feito o escoramento, toda a parte estrutural ela é tratada nesse período, né, 2012. Pode passar. Esse aqui, o aspecto em que ela se encontrava também nesse mesmo ano, ela tá, nota-se, né, a ausência do forro da nave, mas ainda a presença desses elementos que são os vestígios, né, da decoração antiga dela. Aqui o altar ainda é constituído com a padroeira e as demais peças de imaginária. Essas imagens são só para ilustrar o processo em que ela vai passar, né, e como que ela se encontra hoje. Aqui em 2017, ela já tinha passado pelo reforço estrutural. Ela se encontrava fechada e por fora ela né, havia as manutenções foram realizadas, mas a igreja não estava recebendo celebrações. Então entraria que ela estava às vésperas, mais ou menos, de uma intervenção da arquitetura. Então, quando eu chego, eu meio que começo a acompanhar todos esses processos, não só daqui de Lagoa Santa, mas das demais igrejas, por volta do ano de 2017, que é quando eu assumo o acompanhamento das intervenções e dos projetos. E eu chego lá na Santana, ela está assim, né? Desse jeito, sem a balaustrada. A balaustrada estava aqui, desmontada, parte do arco cruzeiro também desmontado. O acervo já tinha sido deslocado, né? Ele está no Memorial da Arquidiocese com uma guarda provisória. E o piso também, né? Já havia sido alterado. Aqui, em alguns pontos da lateral, ainda era possível ver os reparos por causa do reforço de fundação. Uma das paredes foi reconstruída com adobe, né? Mas isso em 2012, dentro da primeira etapa. Aqui o fundo, o coro ainda se mantinha, né? A ausência da pia, que já tinha também sido levada para outra capela. O arco cruzeiro completamente desmontado e o retábulo mor já, né, parte desmontada e com muitos problemas, ataque de xilófago, enfim, repintura. Esse era o estado em 2017, 2018, quando eu começo a acompanhar. E esse aqui é o aspecto da capela hoje, após a restauração, né? Foi um processo longo e que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ela passou, né? Esse é o aspecto dela agora, depois da intervenção de restauração arquitetônica. Ainda não foi iniciada a restauração dos elementos artísticos, né? Então essa aqui é a capela hoje. Tem alguns desafios, né, da própria execução dessas obras. São obras difíceis de fazer, até, né, a distância, material, mão de obra, mas ela se recuperou o aspecto, né, e se devolveu aquela dignidade que né, desde a época setecentista a igreja colocava como algo que se deseja, né, para os templos. Então, aqui é o aspecto que ela se encontra. O arco cruzeiro já parcialmente recuperado, né, por se tratar de um elemento ao mesmo tempo, um elemento artístico e que constitui parte da arquitetura. Né? O retábulo está lá, né, do mesmo jeito, não foi feita nenhuma intervenção. Aqui é só a iluminação mesmo, parece que ele passou por intervenção, mas ainda não. A segunda capela que eu vou tratar é exatamente a Capela do Rosário, que é aquela que se tem registro. Né? Aqui uma foto da Capela do Rosário em meados do século XX, né? Tá lá na parte histórica do projeto de restauração.
que coloca assim: destaca-se a falta do cruzeiro, o óculo original da capela e a implantação sem a atual Rua Marechal Deodoro, que é a rua, né, se eu não me engano, é a rua do lado de cima, aqui. É, hoje ela tem um cruzeiro à frente, né, o gradil, a situação é completamente diferente. Né, a lateral, a de baixo, essa. Então, desculpem, é a rua de baixo. A gente percebe que era um campo, né? Era tudo aberto. Né? Tinha uma construção ali, mas tem esse desnível e o adro aberto. Mas na época do projeto de restauração, já com o arruamento, enfim, então a implantação atual dela, a capela está na região central de Lagoa Santa, e aqui como referência a matriz. Ela realmente está muito perto da matriz. E ela tem o mesmo partido daquela da Santana, né? Um bloco principal longitudinal com dois corpos laterais. Santana só tinha uma sacristia, essa aqui tem as duas, né? E uma hierarquia desses espaços, da nave mais alta e maior, capela mor, depois as sacristias. Sempre esse partido, a estrutura de madeira e a vedação em adobe. A fachada dela também um pouco elevada em relação ao terreno. Acesso principal por escada, os laterais por escada, nave, capela mor, sacristias. Retábulo no fundo, ela não tem retábulos colaterais, nenhuma delas tem, mas aqui ela tem um púlpito no meio da nave, só do lado que a gente chama do lado evangélico, é o lado esquerdo de quem entra. Então aqui também os detalhes do projeto de restauração. Então o púlpito ele pode ser visto aqui, coro, retábulo, mor, né? E aqui um corte da capela mor vendo a nave, e dá para ver aqui o desenho da balaustrada do coro. Essa aqui não tem a balaustrada da nave. Esse é o aspecto dela em 2010, que é a época da elaboração do projeto. Né? Aí o cruzeiro ali na frente, já com o gradil, o acesso. E aí a cruz da fachada, né, da empena da fachada, ela já tinha perdido uma haste. A porta se encontrava deteriorada. Ela estava com vários problemas. Essa aqui em 2018, quando eu chego, ela, em alguma intervenção de manutenção, ela já tinha passado, a cruz recuperada, mas o óculo continua vedado ali, né, sem o tratamento, janela quebrada. A folha da porta, ela tinha perdido as almofadas, então foi necessário tirar essa porta, refazer a folha, né, para garantir até a segurança do acervo que ainda, né, que era pouco que estava ali dentro, mas para garantir a segurança do imóvel. E a gente tinha alguns registros de pessoas que pulavam esse adro, né, pelo aspecto até de um lugar que parecia estar meio julgado, mas não era. A gente estava, nesse momento, correndo para a recuperação dela. Aqui, em 2023, depois da recuperação, então, pintura, reboco, as esquadrias, telhado, tudo foi realizado aqui para recuperar o imóvel e o cruzeiro. Né? A trave horizontal dele não foi passível de recuperar, então foi substituída, mas devolveu-se aí então a capela completamente restaurada. Aqui a parte posterior dela também foi feito o trabalho de jardins e do lado inferior do terreno que para a abertura da via criou-se um arrimo. Esse arrimo também estava com problema e ele foi recuperado, uma questão estrutural mesmo, até para garantir a segurança da capela. Aqui o interior. Então, o que estava lá foi mantido, né? Algumas peças de envelopamento dos elementos de arquitetura tinham sido perdidas, elas foram recuperadas, as outras que não existiam ou que não eram passíveis de recuperação, elas foram executadas tirando como modelo a peça existente.
Então, e aí pintura, iluminação, tratamento de piso e devolvida e ela voltou, essa aqui já voltou a funcionar, tá acontecendo as celebrações e tudo mais. E por último, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, do Cruzeiro, do Morro do Cruzeiro, né, o Cruzeiro à frente. Essa aqui também é uma foto do projeto de restauração. É uma foto da década de 40, né, 1940, e coloca: destaca-se o entorno descampado, as janelas frontais com basculantes e vergas chanfradas e a presença de 3 cruzes no coroamento. Né? Ela já tinha uma fachada modificada em relação àquele padrão colonial, uma estrutura convencional, né? Mas o corpo da nave, a capela-mor e a sacristia ainda mantém o sistema de madeira. Também apresenta uma nave alongada em relação à capela-mor e a sacristia, mas que essa aqui, de todas as 3, é a menor delas. Ela é realmente muito pequena, muito aconchegante, assim, está num lugar muito bonito, né? E o entorno também já foi ocupado e então preservou-se um adro, né? Criou-se um adro que é protegido hoje por um muro baixo e um gradil que foi necessário instalar para a questão de segurança do imóvel. Aqui a fachada dela, a atual. É, a planta também dá para notar que não existe uma variação em relação às demais. Aqui a sacristia ela vai ocorrer do lado do evangelho, que a gente chama. Ela não tem púlpito, o tamanho realmente acho que nem teria como. Aqui os cortes, né, longitudinal e transversal. Um edifício muito simples. E aqui a situação dela em 2010. Esse muro já existia, né? A demarcação do adro, é um adro que ele tem uma pavimentação de cimentada com pedras, né? O campo atrás, né? O pedaço do muro ele realmente não existia atrás, ele foi feito agora. E aqui em 2018 e 2019, nos anos de 2018 e 2019, ela começa a passar por intervenção de recuperação na parte estrutural. Ela, né, os elementos começam a apresentar problema. Teve um episódio de um princípio de incêndio que é comum lá também no cruzeiro. As pessoas vão acender vela e às vezes derrete, aí o fogo, né, ele pega. Então, possivelmente foi isso que aconteceu, foi um acidente. E aí deu tempo, né? Não passou para a capela, mas danificou um dos elementos e foi necessário recuperar toda a gaiola de madeira que está aqui por trás dessa parede. Aqui, ela um outro aspecto que aconteceu lá é que ela tinha essa placa que aparece aqui, parece uma pintura de um céu. Ela revestia todo o forro que já existia. Era um sobreforro. Né? E isso não escondia o elemento o pré-existente. Então optou-se por devolver à capela o forro que já estava lá, o mais antigo, e preservar esse aspecto, né, sem alterar piso, sem nada. Esse piso, a gente sabe que é um piso mais novo, as outras duas têm piso de madeira, recuperou-se o piso de madeira, Santana tinha ardósia, né, voltou com madeira, mas esse ficou. Né, ele tem seu valor, né, é uma marca de uma intervenção de uma época dela e permaneceu ladrilho hidráulico. Então aqui já tinham iniciado as intervenções das peças, da estrutura, da gaiola de madeira. Aqui mais uma parte, né, dessa intervenção. O fogo ele aconteceu mais ou menos nessa região. Foi mais escondido, talvez, para o vento não apagar a vela, e aí. Também. E aqui
é atualmente o aspecto dela com o ato recuperado, gradil instalado, né? Um gradil foi colocado na cor branca para diminuir o impacto e poder garantir a segurança dela, né? E aí foi feito todo o tratamento também de alvenaria, pintura, recuperação de esquadria, elétrica, iluminação, né? Aqui a gaiola aí recuperada e marcada, né? Na alvenaria. E o interior dela, agora ela também já está em uso. É, as três imagens, né? São as duas, desculpa. A Conceição e a Rosário estão passando por restauração, né? Então, as imagens aqui, a padroeira aqui não é a padroeira, a padroeira da capela mesmo, né? É uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, mas a padroeira está passando por processo de restauração também para retornar para as capelas. Então, já agradecendo a presença e a oportunidade, a gente só queria deixar esse pensamento, que é das constituições do Sínodo da Arquidiocese, realizado em 1944, que coloca que assim como a arte pode caracterizar uma civilização, assim também o esquecimento da arte sacra ou o apreço para com a mesma pode marcar o grau de piedade e de fé de um povo. É isso muito relacionado à importância de manter esse acervo e de manter ele com as características em que ele apresenta, né? Porque há, às vezes, a ideia de uma evolução ela passa pela substituição, né, disso que tá dando muito trabalho, é muito difícil. Não, não é isso. Isso é uma questão de identidade, né? E é uma questão de manutenção da fé do povo. Então a gente trabalha sempre cuidando desse patrimônio e com todo esse carinho, né? Enquanto uma obra de arte, enquanto um objeto de arquitetura, mas sobretudo enquanto um objeto de fé. Obrigado.